Comida. A gente precisa se alimentar todos os dias, mais de uma vez por dia. Antigamente, as pessoas comiam basicamente o que plantavam ou o que compravam de alguém que plantava. Atualmente não é mais bem assim. Nós temos uma série de questões referentes à comida que estão se tornando cada vez mais patentes. Primeiro, o abate indiscriminado de gado, o excesso de plantação de soja e de criação de pastos, muitas vezes normalmente utilizado para atender demandas de exportação, tem trazido imensos prejuízos ao meio ambiente. Além disso, nós temos o fato de utilizarem cada vez mais agrotóxicos, supostamente para defender as plantas das pragas. O problema é que os agrotóxicos penetram na comida que a gente come, na água que a gente bebe e podem trazer grandes males. Tanto é que eles são proibidos na maior parte do planeta. Nós temos o privilégio de utilizar agrotóxicos que foram proibidos nos Estados Unidos, no Reino Unido, União Europeia, enfim, e mesmo outros países da América Latina. Então, comer não está se tornando mais fácil. O que é engraçado, porque a gente tem cada vez mais tecnologia. Vamos pensar uma coisa diferente ainda. Quando a gente pensa em alimentos industrializados, muitas vezes a gente pensa em... A gente está comendo coisas que não são exatamente o que parecem. A gente está nos alimentando de coisas que o rótulo diz uma coisa, mas na verdade é outra. Vocês lembram de um danoninho equivale a um bifinho? Pois é. A ideia era que se você comesse um danoninho, era a mesma coisa que se você comesse um bife de carne. E vamos combinar? É mentira. Não é verdade. Temos hoje o conceito de refeições rápidas. A gente precisa comer cada vez mais rápido para mais rapidamente viver, supostamente, a vida. A gente tem que trabalhar, a gente tem que produzir e os almoços têm que ser o menor possível. Hoje a gente tem muitos locais em que as pessoas simplesmente não almoçam. No Brasil a gente tem leis obrigando as pessoas a permitirem que seus trabalhadores possam comer. Se você trabalha no lugar e você não tem um horário de almoço, acredite, isso pode gerar problemas para o local. Mas ainda assim, a comida no Brasil nunca foi tão precária, especialmente de uns anos para cá. E isso não se trata de uma ou outra política individual, mas de um projeto que muitas vezes coloca a qualidade e a saúde em segundo lugar. Recentemente, por exemplo, a Associação de Mercados sugeriu que comidas vencidas fossem vendidas a um preço mais barato, aparentemente para diminuir o desperdício. Então, os rótulos teriam escrito assim: comer preferencialmente até o dia tal. Se você comer depois, não é por nossa conta. Acontece que algumas comidas industrializadas que seriam comestíveis até o dia tal, depois do dia tal, começam a perder nutrientes. Não se trata somente de você comer as coisas certas, mas também delas terem os nutrientes que dizem que elas teriam. É simples desse jeito. Quando a gente pensa agora em deficiência visual e comida, a gente tem algumas tradições que podemos pensar em mudar. Primeiro, muitas pessoas com deficiência visual, por algum motivo que eu não entendo, não foram ensinadas a se alimentar em pratos padrão, garfo, faca, enfim. Em teoria, era para a gente não derramar. Mas a gente sabe que uma pessoa com deficiência visual não tem automaticamente problemas de coordenação motora. E vamos lá, a gente aprende coisas bem mais difíceis, né? E aí, o que você acha mais difícil? Comer de garfo e faca ou tocar um instrumento? Acredite, tocar um instrumento é bem mais difícil. E, entretanto, nós viemos dessa tradição. Algumas pessoas com deficiência visual não sabem comer em prato, mesmo pratos rasos, e isso causa problemas. Além disso, em muitos lugares é comum a gente perceber que pessoas com deficiência visual possuem um cardápio, um repertório alimentar muito restrito. Claro, não são só as pessoas com deficiência visual, mas há quem diga que entre nós predomina o cardápio estreito.
Pessoas que comem, por exemplo, eu como arroz, mas não como feijão. Eu como arroz e feijão, mas eu não como carne. Eu como arroz, feijão e carne, mas eu não como nenhuma verdura, nenhum legume e etc. E tudo isso, é claro, pode nos gerar problemas. Primeiro porque quando a gente vai pensar em comidas industrializadas, bolachas, miojo, enfim, a gente vai ter um excesso de gordura saturada. Basicamente é gordura que faz mal pro coração e faz a gente inchar pra caramba. E sim, não é interessante. Então, quanto menos comida, o mais natural possível, a gente não come, mais a gente come comidas industrializadas e mais a gente se coloca na reta de ter vários problemas de saúde. Problemas sanguíneos, problemas com nutrição, problemas com colesterol, enfim, a lista é grande e chata. Por outro lado, a gente tem dificuldade de comer coisas diferentes. A gente fica pensando, tá, mas o que eu vou fazer com isso se eu não gostar? Se eu não conseguir comer, o que eu vou fazer? Como é que eu faço se eu não conseguir? Por exemplo, eu tô aqui comendo uma azeitona. Oi, caroço de azeitona, pra onde você vai? Então, todas essas são questões que a gente fica meio sem jeito de expor, especialmente depois que nos tornamos adultos. Então, é complicado. Para não se colocar, muitas vezes, em situação de constrangimento, a gente se priva. Se priva de comer coisas novas e se priva mesmo de comer perto de pessoas que até a gente gosta. A gente se priva. Isso não é legal, mas acontece. Em muitos casos. Então, o objetivo da nossa conversa hoje é fazer a gente pensar em comida. Na comida que a gente come, na comida que a gente não come, na comida que a gente quer comer. Será que a gente tem uma dieta balanceada? Ou seja, será que a gente consome durante o almoço, o café da manhã, o jantar, as quantidades de calorias e vitaminas de que o nosso corpo precisa para funcionar? Será que a gente tem uma dieta que nos ajude a ter mais saúde, não menos saúde a longo prazo? Veja bem, quando eu falo dieta, eu não falo de plano de emagrecimento. Eu falo simplesmente na comida que a gente faz. E aí, você faz sua comida? Você cozinha sua comida? Sim, não. Você come bem? Você se alimenta bem? Você consegue se alimentar das coisas todas que você precisa? Você encara comidas diferentes? Você gosta de comer coisas diferentes no seu dia a dia? O que você faz quando você precisa, sei lá, cortar uma carne, etc? Como é que você faz? Vamos conversar sobre isso? Sobre deficiência visual e comida? Vamos lá! Pausar botão.